pessoal, tudo bem? Meu nome é Jussara Marangoni, eu sou artista visual e atuo aqui na área de Araçatuba, Birigui e região há um bom tempo. Eu diria mais ou menos há uns 20 anos. E estou aqui a convite do Sesc Birigui para participar do projeto Portfólio. Esse projeto é um projeto muito bacana que está divulgando o trabalho dos artistas aqui de Birigui, Araçatuba, região, do interior de São Paulo, e é muito importante isso, porque a gente vê que a gente tem um espaço aqui de acolhimento e de divulgação. E esse projeto então está sendo divulgado pelo Sesc Birigui nas suas redes sociais. Por isso peço para vocês acompanhem de perto esse projeto, que está sendo muito legal. Para quem não me conhece, eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu sou natural de São Paulo e me transferi aqui para o interior, do estado há alguns anos. Então eu tenho toda a minha formação em São Paulo. E aí assim, desde quando eu comecei a trabalhar com arte, eu não sei, porque desde pequena, assim, o meu brinquedo favorito era lápis e papel. E aí eu desenhava o tempo todo, E aí, com o apoio de toda a minha família, eu comecei a frequentar aulas de desenho, comecei a frequentar alguns ateliês e, por fim, fiz minha opção realmente, na minha formação, de estudar artes plásticas. Aí, então, me formei pela FAP em artes plásticas, na época era até um curso de licenciatura, o que me permitiu, então, atuar na área de educação, claro, de arte-educação. E essa arte-educação é um campo muito agradável, porque a gente consegue passar um pouquinho para o outro, do que é arte. Então, eu acabei fazendo uma pós-graduação e depois um mestrado pela Unesp, na área de design, e sempre fui focando na parte de arte-educação. Paralelo a isso, sempre fui desenvolvendo então o meu trabalho de arte, e eu vou contar um pouquinho disso tudo para vocês. Com o meu trabalho de arte, eu tenho tido a oportunidade assim, de expor em vários lugares. Então, 2018, 17, 19 foram anos assim, muito frutíferos, eu diria, em termos artísticos para mim, Porque eu consegui expor em vários locais pelo Brasil, então eu viajei muito aí no Brasil, em várias cidades, vários estados, e fui participando dessas exposições e mostrando um pouquinho de tudo que eu estou fazendo. Isso é importante porque acaba projetando o nome da cidade onde eu moro atualmente, que é Araçatuba, Eu me considero uma artista de Araçatuba, e isso vai projetando então o nome, E a gente vai mostrando que sim, é possível, mesmo longe dos grandes centros, estar produzindo arte de uma maneira muito legal, Com o apoio de várias instituições, como o Sesc, por exemplo. No meu trabalho de artes, de artes visuais, eu utilizo muitas, diversas linguagens. Utilizo a pintura, a aquarela, o desenho, a fotografia, a colagem, às vezes a instalação. E assim é de muitas linguagens que eu faço uso, e hoje eu vou acho que para facilitar um pouco, porque também não dá para falar de tudo, eu vou falar um pouquinho de uma técnica que eu gosto muito e que eu considero meu porto seguro, que é a aquarela, A aquarela eu falo que é uma técnica super gostosa de se trabalhar, porque ela permite, só com a mancha a gente já consegue um resultado maravilhoso, Então isso me deixa muito tranquila, inclusive para estar passando um pouquinho para vocês do que é esse meu trabalho, e estar mostrando daqui a pouco aqui um fazer rapidinho, para vocês entenderem como é que eu trabalho. Só contar um pouquinho, duas palavrinhas sobre o que é essa técnica, A aquarela é uma técnica muito antiga de pintura. Na realidade, pressupõe-se que ela surgiu logo com os chineses, com a pesquisa, o surgimento do papel e dos pelos de pincel de coelho, E surgiu essa técnica, então, de aquarela, que é trabalhar a tinta, ou seja, o pigmento com a água, Então, isso é o grande motivo da aquarela, é a água, o tempo todo. E a aquarela, ela foi tão divulgada aí no século XIX, XVIII, super divulgada, que até começou a ser chamada de a técnica inglesa, Então, para aquarela, além do papel, eu vou precisar de pincéis, de preferência pincéis de pelo macio, que podem ser de cerdas artificiais, ou de cerda natural, como pelo de mata, A aquarela, que são então eu tenho as aquarelas, que existem aquarelas já
né, nessa caixinha que tem uma gama, né, de cores, de tonalidades. Eu posso ter as aquarelas também em um tubinho, né, esse tubinho aqui. Ou eu posso comprar também as aquarelas individuais em pastilhinhas individuais. Água, muita água, né, gente? E a mancha, né? A aquarela é sempre a mancha e é isso que é muito bonito, né? E eu digo que a aquarela é o imprevisível, é a surpresa, porque a hora que a gente está fazendo tem uma coisa, a hora que a aquarela seca, ela tem uma outra coisa. Então é sempre um elemento de surpresa, né? Porque o pigmento, enquanto ele está em suspensão na água, ele está com uma cor, conforme ele vai sendo absorvido pelo papel, ele vai mudando a sua própria tonalidade, a sua cor, e ele vai se esparramando, ele vai indo para as bordas, ele vai delimitando, né, o nosso trabalho, então é sempre um elemento de surpresa. E a aquarela é isso, gente, é água, água, água o tempo todo e o negócio é arriscar. Então aqui eu vou fazer uma demonstração para vocês de uma aquarela, para vocês verem como é que eu trabalho e claro que assim, existem várias, inúmeras técnicas, eu vou mostrar algumas coisas para vocês. E antes de mostrar isso, eu vou falar um pouquinho dos meus projetos que eu tenho desenvolvido ultimamente. Bom, eu sempre trabalho por projetos, né? E esses projetos vão rendendo as séries. E um projeto, assim, e sempre com pesquisa, né? Que me interessou muito foi que a partir de uma imagem que eu vi de uma casa sendo tomada, né? Uma casa abandonada sendo tomada por uma árvore, né? Eu comecei a investigar um pouquinho a história, né? Que casa que era essa? Quais os tijolos que pertenceram a essa construção? E eu desenvolvi muito uma série sobre tijolos, né? Eu fiz uma grande pesquisa aqui dos tijolos que eram fabricados, né, antigamente em Araçatuba e região e fui descobrindo inclusive assim, formatos diferenciados, os logotipos, as marcas de cada tijolo, né? Isso foi um trabalho muito interessante que eu resolvi fazer, pesquisei muito, fui muito em casas abandonadas, depósitos de material antigo e assim fui fazendo todo esse projeto meu de pesquisa. E depois como é que eu mostrei isso? Eu mostrei então numa série de instalações que eu fiz a partir da imagem dessa casa abandonada e essa árvore tomando conta desse espaço, né? Por isso então essas raízes que vão buscando esses tijolos, que vão buscando essa história, trazendo, né, isso aqui pra gente. Eu fiz uma série de instalações em alguns museus, algumas coisas, e onde eu misturava então as aquarelas, os tijolos, as raízes, né, dessa árvore imensa assim tomando conta desse espaço. Então é legal a gente perceber que a aquarela não precisa ficar exatamente só no papel, né? A gente pode transportar isso no momento expositivo para um outro projeto, né? Para um grande projeto, né? Instalativo, por exemplo. Então, a partir dessa pesquisa que eu desenvolvi dos tijolos, né? E com essa temática raiz, veia, fluente, eu vou entrando um pouco mais no corpo e vou vendo e percebendo que o corpo humano ele é constituído dessas mesmas raízes, troncos, galhos, né? Ou seja, as nossas veias, se a gente pensar numa constituição pictórica ou plástica, elas têm praticamente o mesmo formato, né? E a partir disso eu começo a desenvolver uma série bem grande, então, de aquarelas que vão falando não só desse corpo, mas desse corpo externo, mas desse corpo interno, de sua constituição, né? Onde eu vou para formas de coluna vertebral, de órgãos mais internos e vou fazendo toda essa pesquisa mostrando um pouco disso. Então, com o uso da aquarela, né, e essa diluição, né, esse pigmento que vai flutuando nessa água. Então, vamos lá, iniciando os trabalhos. Eu costumo, então, prender todo o papel numa superfície um pouco mais rígida com a fita crepe para evitar que ele fique muito embabadado, né? Porque como eu trabalho com muita água, no caso meu trabalho, né, de aquarela, eu uso muita água, então eu gosto realmente de prender o papel. E vocês podem notar, então, que eu vou mergulhando o tempo todo, né, o pincel na água e vou misturando com o pigmento e vou pondo água, porque eu gosto, no caso, de trabalhar com uma aquarela mais diluída. Olhem aqui, né, a quantidade de água. E claro que a aquarela leva um tempo para ser executada, né? Eu estou assim mostrando rapidinho aqui de uma maneira avançada, acelerado o que está acontecendo, mas demora um tempo para secar e são camadas, muitas camadas, né? Então eu faço uma parte, depois continuo, faço outra parte e espero secar, porque o papel ele tem seu tempo, né? Para secar a gente tem que aguardar um pouco sempre para ver o resultado.
e vai se pondo camadas em cima de camadas, esse pigmento vai sendo diluído, ele vai indo para a borda, ele vai formando esses contornos, né? O importante é manter sempre a superfície limpa, né, gente? A mão limpa, a água que a gente usa para diluir esse pigmento sempre limpa, diferente da água que vai lavar o pincel. E o resultado é aquilo que eu falo, é sempre surpreendente, né? A hora que a gente acaba, ele ainda não tá seca, que é a aquarela. A hora que a gente acaba, a gente tem um resultado. E depois, a hora que ela estiver seca, ela vai ter um outro resultado, uma surpresa deliciosa. Bom, pessoal, então é isso. Queria agradecer a toda a equipe do Sesc Birigui que sempre apoia os artistas e todos os projetos. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, é só acessar as minhas redes sociais, Facebook Jussara Marangoni ou Instagram Jussara Marangoni. Mas se quiser mandar uma mensagem, eu faço questão de responder a todos. Esse é o projeto Portfólio do Sesc Birigui. Muito obrigada pela atenção de vocês e até mais!